Olá, queridos, tudo bem? Bom, vocês já me conhecem, eu sou Manda Costa e eu tô fazendo esse vídeo aqui por um motivo mais que especial, tá? Eu já coloquei nas minhas redes sociais, no meu Instagram, para quem ainda não me segue, é @MandaCostaFitness, e também coloquei no meu Facebook, na minha página, tudo é Manda Costa, só procurar. Que eu, há pouco tempo, né, agora aí no ano de 2019, eu passei por um problema, eu praticamente nunca fico doente, e eu passei por um problema que é o transtorno de ansiedade, que rapidamente evoluiu para ataques de pânico. E eu já estava assim entrando na síndrome do pânico, porque o medo de sair de casa, o medo de fazer as minhas coisas, eu fiquei afastada do trabalho, já estava me dominando. E o que acontece? Num primeiro momento eu não identifiquei que isso foi transtorno de ansiedade, tá? E por isso evoluiu para o pânico. Então, quando eu consegui controlar, não estou usando medicamento, não precisei usar, na verdade eu utilizei o medicamento por 5 dias. Quando eu consegui identificar isso, eu fiz uma postagem no meu Instagram e as pessoas bombardearam o meu direct, tá? Então eu consegui perceber o quanto as pessoas passam por isso e convivem com isso por anos. Muitas vezes ficando tão ausentes das suas vidas que chegam à depressão. E eu fui pesquisar, fui estudar, né? E eu vou colocar um pouquinho da maneira como eu consegui me curar, graças a Deus, tá? Sem precisar de medicamento, como eu disse, o medicamento eu usei por 5 dias, que foi o remédio que o psiquiatra me passou. E quando eu entendi o que era essa questão, eu consegui ir colocando em prática e ir me controlando. Bom, mas enfim, na verdade, o transtorno de ansiedade, né, não é apenas uma questão psicológica. O sintoma físico, ele acontece, né? A gente tem toda uma questão fisiológica envolvida. Tem muitos vídeos na internet que explicam como esse fenômeno ocorre, mas eu acho que é importante que a gente saiba quem está passando por isso, ele não está com, nossa, isso é psicológico. Não, isso não é psicológico, ela está sentindo todos aqueles sintomas, tanto que muitas pessoas desmaiam, tá? E isso gera um pavor, porque a pessoa não entende, como foi o meu caso, nunca achei que pudesse ser sintoma de ansiedade. A primeira vez que eu tive, eu acordei no meio da noite, com muita taquicardia, né, o coração batendo muito forte, um sufocamento muito absurdo, então eu já acordei, pensei logo, a minha família toda cardíaca, pensei, estou tendo um infarto, estou passando mal, acordei meu marido, e como eu fiquei muito nervosa, porque eu estava com muita falta de ar, aquilo foi piorando muito intensamente, um absurdo, e você tem certeza que você vai morrer. Eu tinha tanto medo, eu estava passando tão mal, que eu não consegui ir para o hospital, porque eu tinha medo de morrer no carro. Então eu fiquei em casa ali só pedindo a Deus, me controlando, mas como era assim, tipo, eu tô morrendo realmente, não tem mais tempo de socorro. Eu tremia muito, eu tava tendo espasmo, um sufocamento, uma sensação de que o coração vai explodir. E ali eu fiquei por um bom tempo, mas depois melhorou, eu tava com muito medo, mas eu consegui pegar no sono, meu marido me acalmou, nunca tive nada, né? No dia seguinte, eu acordei me sentindo muito mal, com falta de ar, muito cansada. Conforme eu percebia aquela falta de ar, eu já começava a tremer, o sufocamento aumentava, o coração disparava. E aí, nossa, tô passando mal do coração, tô passando mal, tá vendo? É cardíaco realmente. Eu passei mais ou menos um mês e meio, tendo isso quase que diariamente, e indo várias vezes para emergência. Eu fui várias vezes para emergência. Eu chegava na emergência, fazia o eletro, não dava nada, a frequência já estava normal, a pressão normal, e aí volta para casa. Sempre que o diagnóstico era esse, desculpa o barulho, é que eu tô aqui no meu laboratório, tá? É um equipamento que funciona, tô aproveitando o tempo para fazer esse vídeo. Vai passar, tá, gente? Daqui a pouco desliga. Inclusive, para quem não sabe, eu trabalho aqui na UFRJ, Laboratório de Treinamento de Força. Vocês já me conhecem, sabem, mas para quem não sabe, eu sou química, sou educadora física, e aqui é meu local de trabalho. Bom, melhorou porque a gente, né, é a vida como ela é. Então, assim, eu ia várias vezes para emergência. Quando voltava para casa, que o médico falava, olha, não tem nada, a senhora não tem nada. Você pensa assim, pô, vou morrer em casa. Eu já saía do hospital passando mal, porque o medo daquilo piorar já fazia aquilo piorar. E aí, quando eu fui várias vezes, fui no meu cardiologista, fiz exames,
passei mal na rua, precisei ser socorrida, fui levada por pessoas, né, que me socorriam na rua, como se eu estivesse tendo um infarto, porque eu parava na rua e eu vou desmaiar, enfim, eu pedi ajuda às pessoas. E aí o que acontece? Fiz exame, levei pro meu cardiologista, Amanda, você não tem nada. Eu pensei, não, então eu tô com algum problema no pulmão, porque eu não consigo respirar. Fiz exames de pulmão, fiz exames pra ver se, porque você pensa assim, eu tô com um tumor, tem alguma coisa entupindo aqui. Então, verifiquei garganta, e, enfim, fiz exame hormonal, isso num período de mais ou menos um mês e meio. E todo dia passando mal. Para vocês entenderem, eu já não ficava mais em casa sozinha. Minha mãe tinha que ficar comigo, porque eu tinha medo realmente de passar mal. Eu peguei afastamento do trabalho, e eu tinha medo, o tempo inteiro. E quando eu percebia aquela falta de ar, ela logo piorava. E aí tu passa muito mal, daqui a pouco melhora, daqui a pouco eu digo meia hora, mais ou menos aquilo volta, mas você fica numa tensão absurda. Resumo da ópera. Depois que todas as possibilidades físicas se esgotaram, Dona Amanda, procura um psiquiatra, a senhora deve estar com um transtorno de ansiedade. E aí eu fui ao psiquiatra, descrevi tudo para ele me diagnosticou com transtorno de ansiedade. Segundo ele, como eu tive o sintoma físico dos altos níveis de ansiedade, e pensei que fosse algo como um infarto, alguma coisa cardíaca, depois alguma coisa que pudesse ser pulmonar, enfim, eu estava com muito medo daquele sintoma, porque eu pensava assim, isso vai me matar, desencadeou para o ataque de pânico, porque o ataque de pânico é isso, você tem o transtorno de ansiedade, você tem os sintomas de ansiedade, você se apavora e aquilo toma uma proporção muito maior, porque a descarga de adrenalina aumenta, todos os sintomas vão aumentar. E aí você tem um ataque de pânico. Depois você tem medo do medo. Então, toda vez que você percebe o sintoma, você sinaliza um perigo, o teu cérebro percebe um perigo, você fica, estou com falta de ar. O teu cérebro começa a sinalizar o quê? Tem alguma coisa perigosa acontecendo. E aí você tem mais liberação de adrenalina. E esses sintomas fisiológicos imediatamente aumentam. Então, o que eu entendi? Fui pro médico, ele me deu o medicamento, eu usei por 5 dias. No 5º dia eu achei um vídeo, que eu vou colocar o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, e quem estiver passando por isso pode pedir que eu disponibilizo esse vídeo. São de 2 pesquisadores aqui da UFRJ. No 5º dia eu assisti esse vídeo, 5º dia que eu estava usando o remédio do psiquiatra, depois de um mês e meio mais ou menos, passando mal todos os dias. Inclusive foi num dia que eu passei muito mal. Eu assisti esse vídeo e eles explicam toda a fisiologia dessa doença. E o que é fundamental que a gente entenda? Quando você percebe o sintoma, porque você está com essa questão de percepção de perigo, né? É o chamado sistema de luta e fuga. Esse sistema ele está meio doidinho nessa situação de ansiedade. Então você tem uma descarga de adrenalina que dá esse sintoma fisiológico. Quando você percebe o sintoma, por exemplo, ai meu Deus, estou com falta de ar, tá me dando aquela agonia. O teu cérebro, ele pensa, nossa, uma situação de perigo, porque agora você está indicando para ele que tem perigo. E aí ele continua sinalizando para que mais adrenalina, de maneira didática que eu estou dizendo, tá gente? O vídeo explica muito melhor. Com que essa carga de adrenalina seja ainda maior, que vai aumentar esse sintoma. Então, o ideal a fazer uma vez que você identificou, transtorno de ansiedade, não é nada físico, porque eu tenho tido isso várias vezes, você precisa perceber o sintoma, sinalizar para o teu cérebro, isso não é perigoso, eu não vou morrer, isso vai passar, isso não mata, porque aí ele vai fazer uma leitura de que, opa, não é perigoso, eu não preciso sinalizar essa liberação de adrenalina. Baixando esse hormônio, baixando essa descarga, esses sintomas tendem a diminuírem. E o que a gente faz é justamente o contrário, você fica prestando atenção naquilo e aquilo aumenta. Então parece muito louco, mas é não focar nisso. Isso funciona muito, tá, gente? Muito mesmo. Mas torno a dizer, eu vou colocar o meu WhatsApp na descrição desse vídeo, e quem se interessar pelo vídeo dos pesquisadores me pede que eu encaminho pelo WhatsApp, vai ser um grande prazer. E vocês vão entender tudo que tem que ser feito, mesmo, que foi o que eu coloquei em prática. No 5º dia, né, que eu estava usando o medicamento do psiquiatra, eu achei esse vídeo, assisti, foi a última vez que eu tomei remédio. Amanda, você está dizendo que esse vídeo vai substituir o medicamento, sua louca? Claro que não. Eu estou dizendo que você entender essa fisiologia evita que você tenha o sintoma da ansiedade e vá para o pânico, porque você vai entender que aquilo não mata.
Você vai entender que aquilo é fisiológico e você vai utilizar os recursos para que aquilo diminua. Então você continua tendo sintoma de ansiedade, só que você não evolui para o pânico, porque você já não se desespera. E aí, com o passar do tempo, cada vez mais, você regula essa descarga de adrenalina. Isso vai voltando para o normal, tá? É como os pesquisadores colocam no vídeo e foi exatamente a minha experiência. Então, assim, eu fiquei mais presa nesse problema porque eu não entendi o que era. Eu pensei que fosse físico, todo dia eu passava mal na rua, é lógico, né? Você se desespera, tô tendo um ataque, meu coração, meu pulmão, a racionalidade vai embora. Quando eu percebi o que era, que realmente, é transtorno de ansiedade, graças a Deus eu só usei esse medicamento por 5 dias. E hoje, eu posso dizer que praticamente não tenho mais sintomas. Ainda sinto, mas imediatamente eu coloco em prática o que eu aprendi no vídeo. Então, assim, vou deixar o meu WhatsApp disponível. Quem estiver passando por isso, por essa questão de transtorno de ansiedade, de pânico, uma coisa que eu posso dizer que os pesquisadores falam muito claramente no vídeo: não mata. O indivíduo não vai a óbito por conta de ataque de pânico, de transtorno de ansiedade, por pior que seja, a não ser que ele já tenha um problema cardíaco pré-existente. Mas aí ele não vai passar mal várias vezes, ele vai ter aquela descarga, infelizmente, provavelmente vai a óbito. Se você tem isso várias vezes, como eu ouvi relato de pessoas que me chamaram no direct: Amanda, eu sofri disso há 3 anos, eu passo sempre muito mal, já passei mal, como era o meu caso, estava passando mal diariamente, não vai morrer, porque se fosse de morrer, já teria morrido. Então não tem relatos de morte por ansiedade ou por ataque de pânico. Então isso já traz muito conforto, isso é real. Uma outra questão que eu acho muito importante é, quando você entende a doença, você entende o que está acontecendo no seu corpo, e uma vez você coloca, né, em prática a estratégia que eles ensinam no vídeo, você melhora, aquilo vai ser cada vez mais comum para você, tá? E, gente, foram alguns dias, né? Vamos botar uns 45 dias, enquanto eu não sabia o que era, de muito sofrimento para mim. É horrível, é angustiante. Você todo dia pensar que você vai morrer, você ter certeza da morte, tá? É muito ruim. E quando eu comecei a receber relatos das pessoas dizendo: eu passo por isso há 1 ano, eu passo por isso há 3 anos, eu falei: gente, que isso? Não pode, ninguém merece esse sofrimento. Ninguém merece esse sofrimento, ninguém. Então, assim, esse vídeo chegou até mim, graças a Deus, à base de muita oração. Minha mãe encontrou esse vídeo na internet, minha mãe é leiga, me direcionou, eu assisti, eu não tenho dúvida que foi o mover de Deus, né, que fez minha mãe achar esse vídeo. E para as pessoas que eu já encaminhei esse vídeo, o relato é super positivo. Nossa, tá melhorando muito, eu tô deixando o remédio, eu tô diminuindo as doses, eu agora consigo colocar em prática. Então, por favor, quem quiser, quem conhecer, se de repente não é o teu problema, mas você conhece alguém que tem, chama aqui no WhatsApp, vai ser um grande prazer te ajudar. Se você tiver alguma dúvida sobre essa minha experiência, né, ou quiser compartilhar um pouquinho da tua experiência, coloca nos comentários, porque se você talvez já tenha passado por isso, com certeza você pode ajudar pessoas que estão passando, tá? Infelizmente, só nesse período, eu tive contato com 3 pessoas, né, que tentaram um suicídio. Infelizmente, uma conseguiu, inclusive uma aluna de educação física, e é uma pena. E os 3 tentaram por conta de ataques de pânico sucessivos, né? Quem tenta se matar, na verdade, não quer acabar com a vida, a gente sabe que quer acabar com a dor, quer acabar com esse desespero, já que eu vou morrer mesmo. Muitas vezes a pessoa toma essa atitude desesperada. E eu tive muitos relatos de pessoas que tomaram muito medicamento para tentar sair daquela crise, toma muito calmante, a dose acaba sendo exagerada e tiveram que ir para o hospital, tiveram uma situação de quase morte.
Então, com certeza, vai ser muito válido você colocar a tua experiência, encaminha esse vídeo também para quem precisa disso, quem quiser me chamar no WhatsApp vai ser um prazer, tá? Beijo no coração de vocês e transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, inclusive a depressão, tem cura, ok? Ninguém merece viver dessa forma. Beijo.